Olha, instalar uma pia de porcelanato pode parecer uma coisa simples, né? Mas a verdade é que a linha que separa um trabalho impecável de um baita problema é muito, muito fina. Hoje, a gente vai mergulhar fundo na arte que existe por trás desse serviço. E, claro, vamos ver o que acontece quando o plano não sai como esperado. Sabe, tem muita gente que se aventura a fazer esse tipo de projeto. Mas chegar na perfeição, isso é para poucos. E o segredo, olha só, não tá só na mão boa do profissional, não. Tá numa decisão, uma escolha fundamental que tem que ser feita muito antes de ligar a serra pela primeira vez. Então vamos lá. Qual é o primeiro grande dilema aqui? Basicamente, existem dois jeitos mais comuns de instalar uma pia. Só que, quando a gente está falando de porcelanato, que é um material super delicado, essas duas opções mais famosas, elas trazem uns problemas bem sérios. É uma verdadeira sinuca de bico. De um lado, tem a pia de sobrepor. Ela fica, como o nome já diz, por cima da bancada. Fica com aquele ressalto, sabe? Aquela bordinha que junta a sujeira e dificulta na hora de passar um pano. Do outro lado, tem a de embutir. Aí, beleza, a superfície fica lisinha, fácil de limpar. O problema, a borda do porcelanato, o corte vivo da pedra, fica totalmente exposta. Qualquer panela que bate ali, pronto, lascou. Literalmente. Então é uma escolha bem complicada. Tá, então peraí, se as duas formas mais conhecidas têm esses defeitos, o que fazer? Existe uma solução? Sim! Existe um terceiro caminho, um método que só os melhores profissionais buscam para conseguir aquele acabamento, sabe, de revista. E aqui que está a grande sacada, a instalação que chamam de rente. A ideia é que a pia e a bancada virem uma coisa só, uma superfície contínua, perfeitamente nivelada. E o mais genial, aquela bordinha frágil do porcelanato fica escondida, protegida pela própria estrutura da cuba, que aguenta muito mais pancada. É simplesmente a solução perfeita. Mas é claro que uma coisa tão perfeita assim não ia ser fácil, né? Para chegar nesse resultado, é preciso uma precisão que parece de cirurgião. É um processo cheio de etapas super críticas, onde qualquer errinho, por menor que seja, pode simplesmente destruir todo o trabalho. O processo todo começa com o básico, virar a cuba de cabeça para baixo e riscar o molde. Depois vem o primeiro corte. Mas o pulo do gato, a parte mais tensa mesmo, é essa aqui. Desbastar a pedra com a maquita para criar o rebaixo, o encaixe onde a borda da cuba vai sentar. E tem que ser milimétrico. E os cantinhos? Nossa, os cantos são teste de fogo de qualquer profissional. É ali que a chance de dar ruim é gigante. Só que, na vida real, nem sempre o plano A funciona. E é exatamente nesse ponto que a nossa análise de hoje ganha uma reviravolta daquelas. Pensa na cena. O trabalho estava quase pronto. Faltava só o último cantinho para finalizar aquele corte super delicado. E aí, crack! O material não aguentou. Simplesmente quebrou. E qual foi a causa? Segundo o próprio profissional que estava executando, o problema foi o material. Não era um porcelanato próprio para a bancada. Era uma sobra de piso que o cliente forneceu. Um material que simplesmente não tem estrutura para aguentar esse tipo de esforço. A peça trincou sem quase nenhuma força. E é nessas horas que a gente separa os amadores dos verdadeiros mestres. A experiência de verdade não é só seguir um roteiro perfeito, mas saber o que fazer quando tudo dá errado. Adeus instalação rente, essa possibilidade já era. O plano A já não existe mais. A missão agora é outra, salvar a peça. A única saída é voltar para o plano B, a instalação de sobrepor. Mas agora tem um desafio enorme. Como é que se reforça essa bancada que já está rachada para garantir que ela nunca mais quebre no futuro? Bom, a primeira parte da solução é estrutural. Garantir que a bancada tenha um apoio forte na parede. E para isso, entram em cena as famosas mãos francesas. São aquelas cantoneiras de metal super robustas que vão segurar o peso de tudo. E agora, olha só que solução inteligente. Por baixo da peça original são coladas várias tiras de um outro porcelanato, um bem mais forte, funcionando como se fossem vigas. E para não ter erro, uma barra de metal endecolada bem nos pontos mais frágeis, travando tudo. O resultado? Uma estrutura que, ironicamente, ficou muito mais forte do que a peça original sozinha seria. Então, o que essa história toda, que foi do plano perfeito para o improviso de emergência, nos ensina? Vamos resumir as lições mais importantes aqui. Lição número 1, e essa é talvez a mais crucial de todas. Nem todo porcelanato nasceu igual. Existe porcelanato para piso e existe porcelanato para bancada. Usar o material certo, que é mais grosso, mais resistente, em vez de reaproveitar uma sobra, é o que vai dizer se o projeto vai dar certo ou se vai ser uma dor de cabeça. Outra coisa que fica muito clara, reforço não é um luxo, não é opcional.
é obrigatório se a ideia é ter algo que dure. E no fim das contas, a grande lição é sobre o que é ser um bom profissional. A maestria não é fazer tudo perfeito sempre, mas ter jogo de cintura e criatividade para resolver os problemas quando eles aparecem. No fundo, a habilidade de um artesão de verdade não se mede só pelo resultado final perfeito. Ela se mede, principalmente, pela capacidade de transformar um problema, uma peça imperfeita, em algo sólido, funcional e duradouro. É ter o conhecimento para lidar com o caos e, ainda assim, entregar um bom trabalho. Olá, boa noite. Final de tarde, mas podemos dizer que está começando a escurecer. Vamos lá. Para você que faz lavatório e você que quer saber como é o lavatório pelo lado de baixo, aqui como é feito, dupla camada, tá vendo? Aqui a parte de cima que aparece, aqui ele tá de ponta cabeça. A mão francesa vai bem aqui, nessa direção. A outra mão francesa vai aqui. Aqui o buraco onde vai passar a torneira, ok? Aqui depois vai uma peça retangular com furo menor, que é onde vai passar a válvula. Mas aí eu aconselho você sempre observar se tem esses reforços nos cantos, tá bom? Olha, fora essas duas peças aqui, ó, junta, unida com essa no 45 graus aqui de fora a fora, eu ainda tô colocando esse reforço. Olha ali, ó. Ele escuro ali fora a fora. Só com massa plástica, com o tempo, a peça pode soltar. Essa peça aqui é para aguentar o tranco daqui para lá, ou caso por algum acidente a criança vai cair e puxa, tá bom? Então aqui é o reforço pelo lado de baixo. Tudo coladinho. PU, massa plástica. E aqui vai uma tela, tá? Aqui vai uma tela. E aqui esse reforço lateral. Porque aqui eu não posso colocar assim, porque vai passar uma mão francesa por aqui. E a outra mão francesa vai aqui. Aqui não tem nada porque é a parte que quando virar vai encostar na parede. Essa aqui vai ficar aparecendo. Tanto essa como a outra ali. Ok? Compartilhe o vídeo. Se inscreva no canal. Curta. Aqui é a parte pelo lado de baixo. Ailton Porcelanataria. Estou mostrando para você os reforços que a gente coloca na lateral do lavatório pelo lado de baixo. Acabei de colar. Deus abençoe a sua vida.